Nesta resenha da bola, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a venda da SAF do Vasco a Marcos Lamáquia. Já Fernando César e a goleada do Atlético Paranaense sobre o Botafogo. O Atlético já é o vice-líder do Brasileirão. Enquanto isso, Robinson Lessa vai destacar o segundo e último jogo da seleção brasileira nesta data FIFA contra a seleção da Croácia. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola nesta segunda-feira, dia 30 de março de 2026. E eu vou direto ao Rio de Janeiro, porque você, Antônio Manuel Góes, vai abordar a venda da SAF do Vasco a Marcos Lamáquia. Um abraço, Antônio Manuel. Olá, gente ligada na resenha da bola. O assunto que mobilizou torcedores do Vasco da Gama a última semana nas redes sociais foi o do interesse do empresário paulista Marcos Lamáquia em investir por volta de 2 bilhões de reais no controle acionário 90% da SAF Cruz-Maltina. De imediato, uma onda de informações desencontradas e, convenhamos, tendenciosas, todas elas em canais à busca de likes e seguidores vascaínos ansiosos, na perspectiva de a dinheirama alheia transformar a tragédia financeira de décadas em dívida bilionária zerada, a prenunciar um novo tempo que garanta a retomada da conquista de troféus faz tempo inexistentes nas vitrines da sede de São Januário. A formulação da proposta de compra da SAF do Vasco é sim verdadeira, mas há uma distância de incertezas que rondam a complexa operação, tendo em vista disputas judiciais imprevisíveis, entre as quais o domínio sobre 31% das ações repassadas pela 777 Partners, a seguradora ACEP dos Estados Unidos, que cobra valor corrigido por sua eventual liberação. Detentor de 30% da SAF, o Vasco Associativo terá que desembaraçar os 39% restantes. Hoje, em meio a imbróglio judicial, obviamente através de adiantamentos do novo investidor. Foi instituída uma Câmara de Arbitragem para deliberar sobre o futuro da SAF vascaína, cuja inadimplência chega à casa de 1 bilhão e 200 milhões de reais, 600 milhões dos quais arrolados na recuperação judicial acordada com uma diversidade de credores, ações trabalhistas, faturas de fornecedores e empréstimos bancários vencidos, estes últimos sob a lógica perversa dos juros sobre juros do mercado financeiro. Tais demandas requerem exaustivas negociações de longo prazo, até porque expressiva parcela dos propalados 2 bilhões de Lamáquia, ao contrário do que propagam influenciadores em seus canais, seriam prioritariamente empregados no resgate do formidável passivo empurrado com a barriga desde o tempo de Eurico Miranda, aliás, o arquiteto do colossal rombo que agora tem pão tapar. Há um problema ainda sem perspectiva de solução. O Vasco Associativo, liderado pelo presidente Pedro Paulo de Oliveira, o ex-jogador Pedrinho, propõe uma fórmula surreal, que manteria o comprador da SAF fora da administração da empresa, uma figura gerencial denominada Blind Trust, em inglês, traduzida literalmente como confiança cega, isto é, o comprador, principal interessado na gestão de seu capital, seria destituído do poder de gerir o próprio investimento, cujo retorno por si só já é incerto e não sabido. A par das complicadas tratativas da operação para a venda da SAF Vasco, dependentes de uma instância arbitral,
há uma delicada questão sobre a qual os protagonistas dos dois lados, clube associativo e proponente investidor, escamoteiam. Marcos Lamacchia é filho de José Luiz Lamacchia, dono da financeira Crefisa, e figura influente no Palmeiras, presidido por sua mulher Leila Pereira. A própria lei da SAF já impõe impedimento à participação de um dirigente de clube envolvido com outra instituição do mesmo ramo, ainda que indiretamente, através de uma relação familiar. Já a CBF instituiu a partir deste ano o fair play financeiro, como ocorre nas ligas europeias, cujo objetivo é não permitir interesses cruzados que comprometam a lisura das competições. Aliás, já emergem evidências de que Dona Leila Pereira, uma cabofriense de origem vascaína, cujo mandato no Verdão se expirará em 2027, pretenderia em futuro próximo estender o patrocínio da Crefisa, combinada com o marido, claro, ao Clube da Cruz de Malta, de olho no marketing que envolveria como público-alvo a numerosa e popular clientela vascaína de densidade nacional. Afinal, seria a combinação do clube de seu coração com os milionários negócios do mercado financeiro, que contraria, por princípio de moralidade, as vigentes disposições legais que disciplinam a relação dos gestores do futebol brasileiro. De resto, Antônio Júnior, o aporte dos 2 bilhões de reais de Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira no Vasco da Gama, passará por intricado labirinto cuja saída enfrenta sérias restrições oficiais. Nos bastidores cruzmaltinos, fontes ponderadas veem a concretização da venda da SAF Vasco ao filho do dono da Crefisa, marido da presidente do Palmeiras, nos termos aqui citados, como complicada, a não ser que sejam subvertidas as regras em torno da celebração desse negócio bilionário, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, todo cuidado é pouco, a gente sabe, tivemos aí vários casos de SAF que não deram certo, o Botafogo é um exemplo, deu certo, até que ponto? O Botafogo conseguiu ser campeão em 2024, em 2023 não foi campeão porque teve aquela situação absurda, abriu uma vantagem, enfim. Mas até que ponto vale a pena você ter, no caso do Botafogo, por exemplo, um investimento ali, tudo certinho, com já havia muita gente contestando. Agora, e aí hoje o Botafogo vive essa situação absurda. Então, nem sempre a SAF quer dizer que é a redenção do clube. É preciso muito cuidado com quem está chegando para investir. O Vasco vive uma situação complicada financeiramente falando, com muitos clubes do Brasil, mas todo cuidado é pouco. Mas agora eu vou até Curitiba, no Paraná. Fernando César, o Atlético Paranaense, faz uma ótima campanha, já é o vice-líder após essa goleada 4-1 do Botafogo, hein, Fernando? Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E tivemos nesse domingo, Júnior, o jogo atrasado em que a CBF aproveitou a data FIFA para que Atlético e Botafogo, Atlético Paranaense, contra o Botafogo, pudessem cumprir essa jornada. E com isso, claro, principalmente o Atlético, ele agora tem o mesmo número de jogos realizados, que são 8 partidas, como a maioria dos times já realizaram dentro desse campeonato brasileiro. Foi uma jornada muito importante em que o futebol do Atlético Paranaense foi muito superior que a do Botafogo. Claro que a gente que está de olho nesse campeonato, a gente sabe que muita coisa vai acontecer. Não podemos nos empolgar, porque são apenas 8 rodadas realizadas e muita água ainda vai correr. Mas, de qualquer maneira, observando a tabela de classificação
e vendo o Atlético hoje numa vice-liderança dentro desse que é o campeonato mais equilibrado do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, não deixa de ser motivo para a torcida do Atlético Paranaense estar mais esperançosa, porque vários jogadores na jornada contra o Botafogo se destacaram. Esquivel, que teve participação nos gols, de forma definitiva, pelo menos 2 dessa goleada, porque 4 gols, 4-1, eu considero sim uma goleada. Ele, o Esquivel, foi apontado como um destaque, mas outros jogadores também brilharam, como Esquivel. O Atlético dos times brasileiros foi o time que mais importou jogadores da Colômbia. São 6 colombianos à disposição do técnico no elenco do Atlético, o técnico Odair Helman, que ele elogiou bastante. Até o final do primeiro tempo, Júnior, o placar estava igual em 1-1, e o segundo gol que o Atlético encontrou no final do primeiro tempo deu a tranquilidade necessária para que o time voltasse para o segundo tempo e ampliasse para 4-1, como ficou o placar final. O Atlético vem aí de 3 resultados positivos dentro do Campeonato Brasileiro e agora chegou a hora de atuar também como visitante. Ele vai enfrentar o Bahia já nesta quarta-feira, enquanto que, por outro lado, o Curitiba aproveitou aí a pausa para tentar corrigir as falhas no último jogo, quando perdeu na casa do adversário, coincidentemente para o próprio Atlético, pelo placar de 2-0, e agora o Curitiba, nesta quarta-feira, às 20h30, terá pela frente o Vasco Júnior. Fernando, o Atlético muito bem, o Curitiba pode também manter essa média das equipes paranaenses no jogo contra o Vasco. Realmente o Paraná vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Mas o assunto agora, meu caro Robinson Lessa, chegando direto de Penedo, é o jogo do Brasil contra a Croácia, o segundo e último jogo da data FIFA para a seleção brasileira, hein, Robinson? Um abraço! Olá, amigos do Resenha da Bola, lá Antônio Júnior, estamos voltando para falarmos um pouco sobre o segundo amistoso dessa data FIFA da seleção brasileira. A seleção brasileira entrará em campo para enfrentar a Croácia em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Um confronto também que promete exigir bastante do time comandado por Carlo Ancelotti. Não sabemos até o momento quantas e quais modificações o treinador italiano providenciará fazer na equipe canarinha, mas tenho absoluta certeza que mudanças ocorrerão, tá? Em relação à fraca performance apresentada contra a França. Naquela oportunidade eu achei que só se salvaram o Luiz Henrique, o atacante Luiz Henrique, e o zagueiro Bremer. O resto, todo mundo deixou a desejar. Todo mundo esteve abaixo da sua real capacidade de produção. Então eu acredito que ele possa dar maiores oportunidades a alguns nomes. Talvez o Ryan, o João Pedro sair jogando. Vamos aguardar para ver, mas o grande calo para mim na seleção brasileira são as laterais e o meio de campo. Falta talento, falta criatividade, né? Quando a gente olha para trás e vê que tivemos Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, uma gama de jogadores diferenciados, isso mais recentemente. Se formos mais para trás, aí é que sobrava talentos.
Então a gente vê que o Brasil precisa melhorar muito. O treinador Ancelotti vai ter muito trabalho nesses 70 e poucos dias de preparo que restam ainda para o início da Copa do Mundo. Diante do selecionado croata, nós tivemos a oportunidade de assistir o amistoso contra a Colômbia. É um time muito veloz, que pratica um futebol intenso, foi para frente, levou o primeiro gol logo no começo, mas não se abalou, jogou um futebol de igual para igual, virou o placar, saiu de campo vitorioso, tá? Então é um time que também vai exigir. Brasil que bote as barbas de molho, porque a bolinha jogada no amistoso anterior poderá fazer o nosso time retornar para casa amargando 2 reveses. Então, o futebol brasileiro precisa melhorar e melhorar muito, não é pouco não. Aguardar o que o Ancelotti, qual coelho ou quais coelhos ele tirará da cartola, porque vai ser preciso realmente muita mão de obra, muito trabalho para reverter essa situação totalmente adversa de um time que não tem personalidade, não tem atitude e não tem futebol. Isso é o preocupante. Perder do jogo, perder para a França por 2-1, normal. A França é uma das favoritas ao título da próxima Copa do Mundo. Agora, jogar a bolinha que jogou, inclusive durante toda a segunda etapa com um homem a mais, e mesmo assim não conseguiu dar sufoco no selecionado comandado pelo Didier Deschamps. Realmente é preocupante a situação do futebol brasileiro. A gente acredita que o Brasil não vá longe na próxima Copa do Mundo. Deus queira que estejamos equivocados. Futebol tudo é possível, é um bicho que causa surpresa a todo momento. Então vamos esperar para ver, mas é preocupante. Vamos torcer para que o Brasil consiga se reabilitar moralmente, praticando, protagonizando um belo futebol contra a Croácia lá na cidade de Orlando. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Legal, Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. É um jogo, né? Mais um jogo de data FIFA. A gente espera que o Brasil tenha um desempenho melhor, terá desfalques, o que complica, mas é mais um teste para a seleção do Ancelotti. Esta resenha da bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!